Apresentação de TCC da Marilene, e a primeira parte é a parte da exposição, tá? Oral. Aí você tem 15 minutos para você iniciar. Pode começar. Bom, boa noite a todos. Boa noite, professora Liliane, professora Daniela. Obrigada, professora Liliane, obrigada, professora Daniela. Bom, meu nome é Marilene. É com muita alegria que estou aqui para apresentar o meu TCC, apesar do nervosismo, das lutas que teve. Bom, o título do meu trabalho é Síndrome Metabólica e Diabetes, com destaque no índice de Roma, como marcador de prevenção e diagnóstico. O objetivo desse trabalho foi tratar sobre os assuntos síndrome metabólica, diabetes, resistência à insulina e índice de Roma. A síndrome metabólica e diabetes são patologias de alta prevalência na população mundial. As duas têm como principal fator de risco a resistência à insulina. O índice de Roma é um exame, no caso um marcador, que tem a função, ele vai quantificar a resistência à insulina e avaliar a função das células betas pancreáticas. Na metodologia foi realizado um levantamento bibliográfico utilizando os descritores, índice de Roma, resistência à insulina, síndrome metabólica e diabetes, nas plataformas Cielo e na Biblioteca Virtual de Saúde. Iniciando o referencial teórico. Foi dividido em tópicos, sendo o primeiro a insulina, segundo a resistência à insulina, o terceiro síndrome metabólica, o quarto diabetes, o quinto diagnóstico laboratorial e índice de Roma. Iniciando o primeiro tópico sobre a insulina. Bom, o que é a insulina, A insulina é um hormônio produzido no pâncreas que tem a função de levar a glicose até nossas células. Sabemos que a glicose é a nossa principal fonte de energia. O pâncreas, além de produzir, que temos uma imagem que dá para ver, além de produzir os hormônios insulina e glucagon, ele também tem a função de secreção das enzimas digestivas. No caso dessa parte amarela, são as células, onde são a porção exócrita, onde é secretado as enzimas digestivas. Esse tecido é chamado de ácidos. Onde está o pontilhado roxo é a porção endócrina do pâncreas, onde ficam as células pancreáticas, onde são produzidos os hormônios insulina e glucagon. O segundo tópico sobre a resistência à insulina. Bom, para melhor entender a resistência à insulina, o que é a resistência à insulina, vamos ver um pouco da fisiologia da insulina e glicose nessa imagem. Alguns autores chamam de mecanismo chave-fechadura. Aqui temos a célula, o receptor da insulina e o canal da glicose. Quando a insulina se liga no seu receptor, o canal da glicose se abre e a glicose vai entrar nas nossas células. Esse é o mecanismo, a fisiologia é o mecanismo normal. Bom, o que é a resistência à insulina, É a redução, a redução da ação da insulina nos tecidos, que pode ser por uma deficiência no receptor de insulina ou um defeito em algum dos mecanismos pós-receptores. Os principais fatores de risco da resistência à insulina, no caso é a obesidade, principalmente a central, que é a obesidade centrípeta que fala, visceral, a alimentação inadequada, sedentarismo. E a resistência à insulina, no caso, é o principal fator de risco para as doenças, no caso, patologias síndrome metabólica e diabetes. Mas não só dessas, podem ser também das dislipidemias, das doenças cardiovasculares. Síndrome metabólica. Bom, a síndrome metabólica é uma patologia que se estabelece diante de 3 ou mais fatores de risco interrelacionados. Bom, aqui nessa imagem, temos aqui o principal fator de risco, no caso é a resistência à insulina, podem ser também a hiperinsulinemia, a intolerância à glicose, hipertensão, baixo HDL, aumento dos triglicérides, aumento dos fatores procoagulantes, aterosclerose acelerada, obesidade central. Bom, se o indivíduo ele está
com resistência à insulina e mais 2 ou mais desses outros fatores, ele está com a patologia síndrome metabólica, é considerado síndrome metabólica. 3 ou mais fatores de risco interrelacionados. Diabetes. Bom, alguns autores classificam o diabetes em 4 grupos distintos. No caso, sendo o primeiro grupo, diabetes mellitus, a gente sabe que é o diabetes do insulina independente, que pode ser por processo autoimune, mais comum na idade juvenil, o diabetes mellitus tipo 2, que é o da resistência à insulina, mais comum na idade adulta, e que acomete praticamente 90% dos casos de diabetes. Outros tipos de diabetes, que no caso pode ser diabetes por defeitos genéticos, defeitos nas células pancreáticas, defeitos na ação da insulina, doenças do pâncreas, como pancreatite, e diabetes gestacional, que é aquela diagnosticada na gestação, que os sintomas, no caso, são parecidos com o diabetes mellitus tipo 2. Bom, com o intuito de auxiliar na classificação do diabetes e na escolha inicial do tratamento, novos mecanismos de classificação têm sido propostos, como a dosagem do índice de peptídeo C. Peptídeo C é uma molécula produzida junto à insulina pelas células betas pancreáticas, forma um complexo pró-insulina. Ele tem a vantagem de não ser degradado pelo fígado e ter uma meia-vida citoplasmática bem maior em relação à insulina, o que facilita a sua mensuração. Vamos continuando sobre o diabetes. Os principais fatores de risco para diabetes é a obesidade central, dieta inadequada e resistência à insulina no caso de diabetes tipo 2. Os principais sinais e sintomas é grande volume de urina, sede excessiva, emagrecimento, aumento do apetite, visão turva, hiperglicemia. O quinto tópico fala sobre diagnóstico laboratorial e índice de Roma. Bom, podemos enumerar vários métodos laboratoriais de investigação da resistência à insulina, da síndrome metabólica, do diabetes. No caso, como aqui eu citei alguns, que é a insulinemia de jejum, teste de Kish, teste de tolerância à glicose, teste oral, teste de tolerância endovenosa à glicose com amostras frequentes, teste de tolerância à insulina, teste de supressão à insulina, clamp de glicose, hemoglobina glicada e índice de Roma. Bom, todos esses métodos citados, eles possuem suas particularidades, no caso tem sua vantagem e desvantagem no que diz respeito ao diagnóstico. Porém, não é o meu intuito agora estar descrevendo sobre todos esses métodos, e sim dar o destaque no índice de Roma. Por quê? Por ser um método simples, um método matemático simples de fácil execução, o qual ele quantifica a resistência à insulina e avalia a função das células betas pancreáticas nas dosagens de insulina e glicemia de jejum. Ele utiliza medidas basais de insulina e glicemia de jejum. O primeiro cálculo, que é o Roma-IR, é feita a insulina de jejum vezes a glicemia de jejum dividido por 22,5. Esse cálculo ele vai quantificar a resistência à insulina. O segundo cálculo, que é Roma porcentagem beta, que é 20 vezes a insulina de jejum dividido pela glicemia de jejum menos 3,5. Esse cálculo, no caso, ele irá avaliar a função das células betas pancreáticas. As considerações finais. Bom, a insulina. A insulina é um hormônio secretado pelo pâncreas, tem a função de permitir a entrada da glicose em nossas células. Alguns indivíduos, por alguns fatores, no caso, obesidade, já falei, obesidade central, alimentação inadequada, sedentarismo, eles vão desenvolver a resistência à insulina. A resistência à insulina é o principal fator de risco para a síndrome metabólica e para o diabetes. E o índice de Roma, apesar de não estar na lista dos exames de rotina, ele é um importante método de laboratorial de prevenção e diagnóstico, principalmente pacientes com glicemia de jejum normal.
Por quê? Mesmo antes do indivíduo estar desenvolvendo a síndrome metabólica, está desenvolvendo o diabetes, ele vai desenvolver a resistência à insulina. Depois de um certo tempo que vai se manifestar síndrome metabólica e diabetes. Igual eu falei, ele utiliza medidas basais de insulina e glicemia de jejum para avaliar codificar a resistência à insulina e avaliar a função das células betas pancreáticas. Aqui são as referências. Algumas eu vou falar só do tipo das referências. Algumas delas, síndrome metabólica, comparação de critérios diagnósticos, vias de sinalização da insulina, avaliação da secreção e resistência à insulina em indivíduos com diferentes graus de tolerância à glicose, no metabolismo normal ao diabetes mellitus, depressão e diabetes mellitus, fisiologia médica, resistência à insulina e síndrome metabólica em pacientes ambulatoriais com transtorno do humor bipolar, avaliação laboratorial diagnóstico da resistência à insulina, diagnóstico de resistência à insulina na avaliação da síndrome metabólica, tratar de fisiologia médica, resistência à insulina e indicadores antropométricos em pacientes com síndrome coronariana aguda, prevalência de resistência à insulina e síndrome metabólica em pacientes com hepatite C crônica, não diabetes, não cirrótica, avaliação do índice de Roma AD, prevalência de síndrome metabólica em adolescentes, uma revisão sistemática, classificação do diabetes mellitus, fibras na dieta, tendências atuais e benefícios da saúde, a síndrome metabólica no diabetes mellitus tipo 2. Avaliação laboratorial diagnóstica da resistência à insulina. Atualização sobre a hemoglobina glicada para avaliação do controle glicêmico e para diagnóstico do diabetes, aspectos clínicos laboratoriais. Índice Roma na prática clínica, uma revisão. Síndrome metabólica, diagnóstico e tratamento. Resistência à insulina em mulheres com síndrome dos ovários policísticos, relação com as variáveis antropométricas e bioquímicas. Síndrome metabólica, resistência à ação da insulina e doença cardiovascular no diabetes tipo 1, prevalência da síndrome metabólica em idosos de uma comunidade, comparação em 3 métodos de diagnóstico, capacidade funcional dos pacientes com diabetes mellitus pelo CERA, tendência do diabetes mellitus no Brasil, papel da transição nutricional, avaliação do sistema de classificação do risco do pé proposto pelo Grupo de Trabalho Internacional sobre o Pé Diabético, Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, 2002-2007, análise clínica do uso do índice de Roma na avaliação da resistência à insulina, capacidade funcional das células C pancreáticas. Resistência à insulina, métodos de diagnóstico e fatores que influenciam a ação da insulina. Biomédicos, profissionais a serviço da saúde e da ciência. Obrigada. Bom. Dia 24 de julho de 2015, na sala 103, das dependências da Faculdade Alfredo Nasser, na cidade de Aparecida de Goiânia, procedeu-se a defesa de trabalho de conclusão de curso, modalidade artigo científico, conforme estabelecido pela Resolução 04 do 13/7 de 2005, pelo Conselho Nacional de Educação, onde a acadêmica Marilene Barbosa Moreira, com o título Síndrome Metabólica e Diabetes, com destaque no índice de Roma, como marcador de prevenção e diagnóstico, sobre a orientação da professora Liliane Diego Guimarães. A oportunidade foi convidada a professora Daniela Cavalcante para fazer parte da banca examinadora e depois de realizada a apresentação da acadêmica, num período estipulado pela banca de 15 minutos, foi aberto espaço para arguições do professor convidado e em seguida o professor responsável por presidir a banca examinadora solicitou aos presentes que se retirassem e pela média aritmética entre as notas atribuídas pelos 2 professores participantes, chegou-se a uma nota final, estando assim a acadêmica aprovada para o diploma na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, que representa parte dos requisitos para a obtenção do título de bacharel em Biomedicina pela Faculdade Alfredo Nasser. Parabéns!